Bom dia, manhã do dia 7, correto? Vamos ver aqui a data corretamente aqui. Isso, 7 de junho de 2019. O Senhor Deus te abençoe hoje, a graça e a misericórdia do Altíssimo te alcance. Você está no canal Amigo Policial, meu nome é Alexandre Mendes, essa é a playlist Policiais aos Pés da Cruz. Nessa playlist nós vamos ler a palavra do Eterno. Amém? Hoje nesse formato por conta de algumas situações. Então vamos fazer a oração. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, cobre-nos com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Livra-nos, ó Deus Todo-Poderoso, de todo mal, nos dá um dia na tua presença. Fala conosco na leitura da tua palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos ontem, então, várias coisas em Atos, capítulo 9, correto? E aprendemos muito ali com o testemunho de Ananias, com a vida, a conversão do apóstolo Paulo e como precisamos estar na brecha. Amém? Então vamos lá continuar. Versículo 1. Morava em Cesareia um centurião do exército romano, chamado Cornélio, comandante de um regimento conhecido como italiano. Vou tirar essa propaganda aqui. Aí. Versículo 2. Ele era um homem piedoso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava caridade com boa vontade e orava continuamente a Deus. Versículo 3. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele teve uma visão. Nessa visão, ele viu claramente um anjo de Deus que veio na direção dele e disse: Cornélio. Cornélio ficou olhando para ele, cheio de medo. O que o Senhor quer? Perguntou ao anjo. O anjo respondeu: as suas orações e as suas boas obras subiram como oferta diante de Deus. Versículo 5. Agora, mande alguns homens a Jope, procurar um certo Simão, também conhecido como Pedro. Versículo 6. Que está hospedado com Simão, o curtidor, na beira da praia, e peça que venha visitar você. Nossa, mas que propagandazinha enjoada. Continuando, versículo 7. Logo que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus servos da sua casa e um soldado piedoso da sua guarda pessoal. Versículo 8. Disse o que tinha acontecido e enviou todos a Jope. Versículo 9. Nós vamos ver aí a visão do apóstolo Pedro. Versículo 9. No outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Versículo 10. Ele estava com fome, porém, enquanto preparava o almoço, teve uma visão. Versículo 11. Ele viu o céu aberto e um grande lençol de pano grosso, preso pelas 4 pontas, que descia ao chão. No lençol havia toda espécie de animais, répteis da terra e aves do céu. Versículo 13. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e coma. Versículo 14. Nunca, Senhor, disse Pedro. Meu Deus, mas que propaganda horrível de chata. Não exibi mais esse anúncio. Ok. Versículo 14. Nunca, Senhor, disse Pedro, pois em toda a minha vida nunca comi algo impuro ou imundo conforme as nossas leis judaicas. Versículo 15. A voz falou pela segunda vez: não contradiga a Deus, não chame de impuro o que Deus purificou. Versículo 16. A mesma visão repetiu-se 3 vezes. Depois o lençol foi recolhido ao céu novamente. Enquanto Pedro refletia acerca do significado da visão, os homens enviados por Cornélio haviam encontrado a casa e achavam-se do lado de fora do portão. Versículo 18. Perguntando se aquele era o lugar onde morava Simão, conhecido como Pedro. Versículo 19. Nesse tempo, enquanto Pedro ainda estava meditando sobre o significado da visão, o Espírito Santo disse a ele: Simão, estão aí 3 homens para falar com você. Olha, pessoal.
Deus mostra uma visão para Cornélio, mostra uma visão para Pedro, avisa Pedro de que as pessoas estavam procurando por ele. Vai vendo como que Deus age e a forma como o Espírito Santo administrou toda essa situação para dar um ensinamento a Pedro. Versículo 20. Levante-se e desça para encontrar os três e vá com eles. Fui eu que os enviei. Versículo 21. Assim Pedro desceu. Assim Pedro desceu. Abre aspas. Eu sou o homem que vocês estão procurando, disse ele. Qual é o motivo que os trouxe até aqui? Versículo 22. Os homens responderam: nós somos enviados pelo centurião romano Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, que tem um bom nome entre o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse o Senhor à casa dele para que viesse e falasse a ele o que Deus quer que seja feito. Olha aí, então os soldados encontram Pedro e dão a mensagem que o Senhor havia dito a Cornélio. Jesus é o Senhor de todos os povos, versículo 23. Então Pedro convidou os três para entrar e ser seus hóspedes aquela noite. No outro dia foi com eles, acompanhado por alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio estava esperando com ele e havia reunido seus parentes e amigos íntimos para conhecerem a Pedro. Versículo 25. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio prostou-se diante dele em adoração. Mas Pedro disse: levante-se, eu não sou um Deus, sou homem como você. Versículo 27. Então ele se levantou e os dois conversaram durante um momento e depois entraram onde muitas pessoas estavam reunidas. Versículo 28. Pedro disse: vocês sabem muito bem que é contra as leis judaicas que eu entre em casa de um gentio. Mas Deus me mostrou numa visão que não devo chamar ninguém de impuro ou imundo. Então olha o propósito da visão que Pedro teve. Era justamente Deus dizendo: eu quero pregar o evangelho e vou te levar a pessoas para que você fale. E não importava quem são aquelas pessoas, a origem delas, a nacionalidade. Por isso que Pedro viu aquele lençol descer do céu cheio de animais imundos e impuros, segundo o costume judaico. Por quê? Porque isso era o que Pedro estava acostumado a fazer. Por isso que Deus diz: não faça tu comum e imundo o que eu santifiquei. Versículo 29. Por isso eu vim logo e fui procurado. Agora digam o que querem. Versículo 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava orando, como de costume, a esta hora da tarde, quando de repente um homem me apareceu em minha frente, vestido com um manto brilhante. Versículo 31. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e as suas boas obras foram observadas por Deus. Envie agora, alguns homens a Jope buscar Simão, chamado Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, na beira da praia. Versículo 33. Por isso, imediatamente, mandei procurar o Senhor, que fez bem em vir tão depressa. E agora, nós estamos aqui esperando na presença de Deus, desejosos de ouvir o que o Senhor ordenou que nos falasse. Versículo 34. Então Pedro respondeu: agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Olha que palavra que desmonta a tradição rabínica lá do Talmud de dizer que um não judeu é inferior a um animal. Tá? Você vê os vídeos lá do Gustavo, ele traz esse ensinamento que está prescrito no Talmud e que despreza pessoas, né, que não têm essa linhagem. E Deus aqui, por meio de Pedro, diz justamente o seguinte, né, justamente diz o contrário, né, versículo 34. Agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Versículo 35, ou que não são os únicos escolhidos. Né? Versículo 35, em cada nação ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele. Versículo 36. Tenho certeza de que vocês ouviram a respeito da mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Versículo 37. Essa mensagem
tem se espalhado por toda a Judéia, começando da Galiléia, depois do batismo de João Batista. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, viveu fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Versículo 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez e de todo Israel e Jerusalém, onde o mataram levantando-o num madeiro. Versículo 40. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto. Não por todo o povo, versículo 41, mas por certas testemunhas que o mesmo Deus tinha escolhido de antemão. Nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 42. Ele nos mandou pregar a boa nova em toda parte e testemunhar que Deus o colocou como juiz de vivos e de mortos. Versículo 42. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crer em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Então, mais uma vez, a Bíblia comprova, né? E Pedro cita aqui as escrituras do antigo, da Torá, de que toda a escritura fala sobre Jesus Cristo. Versículo 44. Quando Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre todos aqueles que ouviram a palavra de Deus. Versículo 45. Os judeus convertidos que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva do Espírito Santo fosse derramada até sobre os gentios. Versículo 46. Não podia haver dúvida sobre isso, porque eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, versículo 47, será que alguém vai proibir que eles sejam batizados com água, agora que eles receberam o Espírito Santo como nós? Versículo 48. Então mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois disso, pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amados, palavra maravilhosa. O Senhor Deus te abençoe. Leia a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo. Deixa aí a playlist Policiais aos Pés da Cruz disponível para outras pessoas. Valeu, aqui foi Alexandre Mendes lendo a palavra. Valeu, pessoal.